Muito bem, turma. Nós estamos na nossa segunda aula do curso de Conhecimentos Específicos e nós vamos falar sobre a força elétrica, sobre a lei de Coulomb, ok? O que a gente sabe até agora? Que cargas de sinais iguais se repelem e que cargas de sinais contrários se atraem. Mas agora a questão é a seguinte: como é que eu posso calcular o valor, a intensidade dessa força, essa força elétrica de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas? Bom, para responder isso aí, vários cientistas se debruçaram também sobre essa questão, né? Fazendo contas, experiências, mas só no século XVIII o engenheiro francês Charles Coulomb conseguiu chegar a uma expressão matemática, a uma fórmula que permitisse calcular o valor dessa força. Coulomb conseguiu fazer isso fazendo experiências num instrumento chamado balança de torção, que é esse aí que você está vendo na figurinha. Esse instrumento tem algumas cordinhas e algumas hastes, né, parecendo pêndulo eletrostático. E quando Coulomb aproximava ali esferas eletrizadas dessa balança, eles sofriam pequenas torções, esses fios aí, né, pequenas torções, porque realmente a força é pequena, mas com esse equipamento Coulomb conseguiu chegar a uma expressão matemática. Antes de nós vermos a expressão matemática e da lei de Coulomb, é necessário primeiro saber o seguinte: Coulomb não chegou ali já achando a fórmula, né? É a partir de observações que a gente chega numa expressão matemática de uma lei física, não é isso? Então, o que ele percebeu? Foi o seguinte: que a força elétrica, a intensidade da força elétrica entre duas cargas dependia das cargas, né, dos módulos das cargas, ou seja, quanta carga estava ali envolvida, né, a quantidade de cargas, e também da distância entre as duas cargas. Então, dá uma olhada aí comigo. A força elétrica entre duas cargas, ela é diretamente proporcional aos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Isso cai demais em prova, você saber como que a força elétrica depende ou como que ela varia com o módulo da carga e com a distância entre as cargas. Então, olha só, é diretamente proporcional às cargas. Quanto maior o módulo das cargas, maior a força elétrica entre as cargas. Quanto menor as cargas, menor a força elétrica, diretamente proporcional. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Meu Deus, o que é isso? É o seguinte: se você duplicar a distância, a força diminui, é inversamente proporcional. Então, se você duplica a distância, a força diminui. Mas diminui quantas vezes? 4 vezes. Por quê? É inversamente proporcional ao quadrado. A história é a seguinte, então. Vou desenhar aqui porque isso cai muito mesmo. Vamos supor que eu tenho aqui uma carga com 8 microcoulombs. E eu tenho aqui uma carga com 10 microcoulombs, ok? E a distância entre essas cargas, vamos dizer que seja de 2 milímetros. Eu não vou calcular aqui o valor dessa força ainda, porque a gente ainda vai ver a expressão. Só preciso que você entenda, por enquanto, o seguinte. Se eu dobrar uma dessas cargas aqui, se essa aqui, em vez de 8 microcoulombs, passar a ter 16 microcoulombs, dobrei a carga. A força de atração ou de repulsão entre essas cargas, depende do sinal, né, se é positivo ou negativo, já a gente vai falar também, depende dessa coisa aqui, do valor da carga. Se eu dobrar isso aqui, o que acontece com a força? Dobra também. Se eu dobrar essa carga, dobra também. Se eu dobrar essa aqui, passar a ter 16, aqui passar a ter 20 microcoulombs, dobrei as duas. Então, multiplico por 2 e por 2 de novo. A força vai ficar 4 vezes maior. E com a distância seguinte. Vamos dizer que aqui na situação a força tem um valor lá, vale F. Se eu cair essa distância pela metade, se aqui em vez de 2 passar a ser 1 milímetro, ficou mais perto, a força vai ser maior. Mas quantas vezes maior? Em vez de 2, eu vou passar para 1 milímetro. Passo de 2 para 1 milímetro. Então, eu dividi por 2, não é isso? A força vai ficar multiplicada, porque ela tem que aumentar. Vai ficar multiplicada por
4. Então, isso aqui acontece com a distância, isso aqui acontece com a força. Por que por 4? Porque 4 é 2 ao quadrado. Depende do quadrado da distância. Se em vez de 2 milímetros aqui, eu passar para 6 milímetros, então o que eu fiz com a distância? Multipliquei por 3. O que vai acontecer com a força? As cargas ficaram mais longe uma da outra, estão mais distantes. A força vai diminuir. Ela vai ficar dividida por 3? Vai ficar dividido por 9. Por quê? Porque é 3 ao quadrado. Então é o seguinte, aumenta a carga, aumenta a força. Aumenta a distância, diminui a força. Quanto mais longe, mais fraco. Quanto mais perto, maior é a força. Quanto mais carga, maior é a força também, ok? Eles gostam muito de fazer essas perguntas aqui. Fique ligado lá no YouTube nas nossas resoluções de exercícios. Agora, vamos então falar da expressão matemática da lei de Coulomb, da fórmula, né, da lei de Coulomb, para você entender melhor ainda essa questão aqui, beleza? Vamos lá. Olha, então a lei de Coulomb é essa fórmula aí. F, que é a intensidade da força, é igual a K0 Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Tá vendo que Q1 e Q2, que são os módulos das cargas, né? Está em cima na fórmula, está no numerador. Isso quer dizer que se as cargas aumentarem, você está multiplicando, né? Está em cima, então a força vai aumentar também. Está vendo que D, que é a distância entre as cargas, está embaixo na fórmula, está no denominador? Quanto maior for o valor de D, menor vai ser o valor de F, porque você está dividindo por D, não é? E ele está dividindo por D ao quadrado, por isso que varia com o quadrado. E esse K0 aí, o que que é? É a constante de Coulomb no vácuo. K0 vale 9,0 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Bom, você não precisa preocupar tanto com as unidades aí do K0, não. Você precisa se preocupar com as unidades das outras grandezas que estão envolvidas aí. Tem que estar tudo no SI. Você não pode colocar a carga se não estiver em Coulomb. A carga tem que ser em Coulomb e a distância tem que ser em metro. Se você não colocar a distância em metro e não colocar a carga em Coulomb, suas contas vão dar todas erradas. Então, tome o cuidado de colocar sempre no SI. Fica tranquilo que você vai ver nos exercícios eu convertendo aí para as unidades no SI certinho. Outra coisa, esse K0, que é a constante de Coulomb aí, é a constante de Coulomb no vácuo, né? Ela teria outros valores se for outros materiais, se não for o vácuo, né? Se for em algum material, no ar, no óleo, na água. O ar é quase igual ao vácuo em relação à constante de Coulomb aí. O valor é praticamente o mesmo. Nós vamos falar mais sobre isso no final dessa aula. Esse K0 aí, às vezes você vai ver escrito de outra forma. Dá uma olhadinha aí comigo. Essa constante K0, ela é calculada com base em outras duas constantes. Ela é, na verdade, 1 sobre 4π epsilon 0. Meu Deus, o que é isso? Π é a constante matemática que talvez você já tenha visto lá, né? Na matemática, no ensino fundamental, que está relacionada com o círculo lá, né? Π vale 3,14159, blá, blá, blá. Normalmente a gente arredonda para 3,14 só, né? A novidade é esse epsilon 0 aí, que a gente chama de permissividade elétrica no vácuo. É uma grandeza física do eletromagnetismo, vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb por Newton vezes metro ao quadrado. Bom, você não precisa preocupar tanto com essa parte não, só estou mostrando porque se aparecer você não estranha isso aí, tá certo? Faça as contas, volta aí no slide que eu mostrei por último aí, faz as contas lá, 1 sobre 4π epsilon 0, você vai ver que vai dar 9,0 vezes 10 a 9, que é o valor de K0 constante de Coulomb, beleza? Olha, outra coisa que a gente precisa perceber, observar aí na força elétrica é o seguinte, é uma força, então uma grandeza vetorial. Tem módulo, tem direção e tem sentido. Força é um vetor. Não basta dizer intensidade, força de 10 newtons, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né? Precisa de uma direção e um sentido. No caso da força elétrica,
nós temos o seguinte. Já viu que as questões normalmente falam em cargas pontiformes, uma carga então que não tem tamanho, né? Ela está concentrada num pontinho. É para facilitar a nossa vida. Por quê? A direção da força elétrica, ela vai passar pelo centro das duas cargas. Então a direção é sempre a reta que une as duas carguinhas, que normalmente são pontiformes, né? Normalmente tem a forma de um ponto. E a força, o sentido dela vai depender das cargas. Se você tiver, por exemplo, cargas de sinais iguais, né? Então o que vai acontecer? Vão se repelir. Então a força elétrica vai aparecer assim, ó, repelindo essa carga e repelindo essa carga aqui também. Ambas se repelem. Poxa, mas tem duas forças aqui? Sim, duas forças. A gente não vai aprofundar tanto nisso, porque isso aí é mecânica, terceira lei de Newton. As forças sempre aparecem aos pares. Mas a gente está preocupado na força em uma carga. Pensa nessa carga aqui. Essa aqui é a força que atua sobre ela, tá certo? Que está tentando afastar essa carga dessa outra aqui, na direção que une as duas, e o sentido é o sentido de afastamento dessa, porque elas se repelem. A mesma coisa aqui, né? A força elétrica que aparece sobre essa carga está repelindo contra essa carga aqui, tá vendo? Essa é a força elétrica em cada uma das cargas. Se tiver sinais contrários, né? Se, por exemplo, essa aqui fosse negativa, então o sentido não seria de repulsão, né? O sentido seria de atração, ok? Então as cargas se atrairiam, tá vendo? A direção é a mesma, né? É a reta que passa pelas duas, essa é a direção, e o sentido é de atração, porque as cargas são de sinais contrários. Se a gente quiser calcular o valor, o módulo, a intensidade dessa força, é a lei de Coulomb que nós acabamos de ver aí, a expressão matemática, né? Bom, o que falta agora? Fazer exercícios, né, de exemplos para a gente poder entender a lei de Coulomb. Então vamos com o primeiro exercício. Considere duas cargas pontiformes de módulos 25 microcoulombs e menos 16 microcoulombs, separadas no vácuo por uma distância de 3 milímetros. Determine a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica em cada uma dessas cargas. Ok, vamos fazer aqui então um esqueminha, né? Para representar esse problema aí, essa questão. Duas cargas pontiformes, uma das cargas é de mais 25 microcoulombs e a outra é de menos 16 microcoulombs. Ou seja, uma carga positiva, outra carga negativa. Já sei a direção e o sentido da força elétrica, né? Eu sei que a direção vai ser a reta que une as duas, né? E o sentido, elas vão o quê? Vão se atrair. Então, olha, tá aqui. Eu vou chamar aqui de F1 e F2, essas duas forças aqui, né? Uma está na carga da esquerda, na carga 1, e a outra está na carga da direita. Tá aqui, desenhado. Então, eu já tenho a direção e o sentido. Falta calcular o módulo. O módulo de F1, a intensidade de F1, é a mesma que a intensidade de F2. Ambas têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. Por quê? Terceira lei de Newton também. Como a questão pediu em cada uma, então basta calcular aqui F1 ou F2, né, vai dar o mesmo valor. Como que eu vou calcular? Lei de Coulomb, que a gente acabou de ver. F1 ou F2, tanto faz, vai ser K0. Por que K0? Porque está no vácuo, tá vendo? Aí eu posso usar K0 aqui, constante de Coulomb, vezes o valor de uma das cargas, vou chamar de Q1, vezes o valor da outra carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Qual que é a distância entre as duas cargas mesmo? 3 milímetros, foi o que disse o enunciado. 3 milímetros, ok? Agora vamos julgar na fórmula, tomando cuidado de usar todas as unidades no SI, tudo no padrão. Isso é que é a parte importante aqui. F1 é igual a K0, 9 vezes 10 elevado a 9 no SI. Q1, 25 microcoulombs. 25
Micro. Micro, você sempre substitui por 10 a menos 6. No SI, o prefixo micro, indicado por essa letra grega, mi, aqui, nada mais é do que o fator 10 a menos 6. Viu micro? Coloca 10 a menos 6, não tem erro. A outra carga, 16 microcoulombs. 16 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá vendo? Isso é que é colocar no SI. Você não pode colocar 25 e 16 aqui só. Você tem que colocar o prefixo aqui para tudo ficar no SI. Dividido pela distância, 3 milímetros. Aí eu venho aqui e escrevo 3? Não, 3 mili. Esse prefixo, Mzinho aqui, ó, mili no SI é 10 a menos 3. Mili é 10 a menos 3. Não tem erro. Só fazer isso e está garantido. Elevado a 2. Agora tem que fazer esse mundo de contas aqui, né? Vamos lá. F1 vai ser igual. Como é que eu faço? Vou colocar todos os números primeiro e depois eu coloco as potências de 10. Você vai ver como vai ficar fácil. 9 vezes 25 vezes 16. Tá vendo? Juntei os números. Agora eu coloco as potências de 10. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Se é ponto ou se é x, gente, tanto faz, né? O sinal de vezes. Tem hora que eu uso vezes, x, tem hora que eu uso ponto. Eu prefiro usar x para separar a potência de 10. Isso é gosto, mais nada. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 3 ao quadrado. Matemática aqui, ó. Eu tenho um expoente elevando outro expoente. O que eu faço? Multiplico os dois. Então, vai ficar menos 3 vezes 2. Vai ficar 10 elevado a menos 6, beleza? Agora eu faço a conta com os coeficientes, com os números e depois com as potências de 10. Observa aqui que essa conta aqui ficou mais tranquila para a gente, olha. Esse 9 eu posso simplificar com esse 9. Então, me sobrou, na verdade, só os números de cima. 25 vezes 16, 400. Agora, só sobra as potências de 10. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 a menos 6. Estou multiplicando, não estou? Vou somar os expoentes. 9 mais menos 6. Fica 9 menos 6. 3. 3 menos 6. Né? 3 mais menos 6, que é 3 menos 6. Menos 3. Então, em cima ficou 10 a menos 3, ok? Só que eu tenho que subtrair esse aqui embaixo, porque está dividindo, né? Quando eu divido as potências, eu subtraio os expoentes. Então, em cima ficou menos 3. Menos 6. São dois menos? É. Um menos é porque eu tenho que subtrair. O outro menos é o que já estava aqui, menos 6. Gente, eu estou fazendo essa conta aqui com detalhes para você não errar a conta lá na hora da prova, né? Não adianta saber a matéria e errar a conta. Menos 3, menos com menos é mais. Menos 3 mais 6 vai dar 3. 400 vezes 10 elevado a 3. Quero colocar isso na notação científica. Então, você desloca a vírgula, que está aqui, né? Vou até fazê-la aqui. E coloca a vírgula entre o primeiro e o segundo algarismos. Você desloca, então, duas casas aqui, né? Uma, duas, ó. Desloco uma, desloco duas. Fica 4 ou 4,0. Vou fazer questão aqui dos algarismos significativos, não. Então, vou deixar 4. 4 vezes 10 elevado a quanto? Se eu desloquei aqui as duas casas e diminuir esse número, era 400, agora ficou 4, né? Diminuir. Então, eu tenho que aumentar a potência de 10 para compensar. Então, isso aqui era 3, agora vai ficar 4 vezes 10 a 5, porque eu andei duas casas, então vou aumentar aqui dois números, ok? De 3 passa para 5. No SI, força é medida em newtons. Então, a força de atração entre essas duas cargas é de 4 vezes 10 a 5 newtons. É uma força até grandinha aí, porque as cargas são grandes e elas estão bem próximas. 4 vezes 10 a 5 newtons é a intensidade dessa força, ok? Vamos para um próximo exemplo. Determine a quantidade de elétrons em excesso em uma gotícula de óleo que é atraída a uma distância de 20 centímetros com uma força de 36 milinewtons
por uma pequena esfera com carga elétrica de mais 50 nanocoulombs. Então vamos ver a situação aí. Nós temos uma gotinha de óleo sendo atraída por uma esferinha que tem uma carga de mais 50 nanocoulombs. Ora, se a gotinha de óleo está sendo atraída por uma carga positiva, é porque ela está com carga negativa. Por isso a questão está falando em excesso de elétrons, né? E o que nós queremos saber é o valor dessa carguinha Q aí, né? Porque sabendo o valor dessa carguinha Q, eu vou saber dizer quantos elétrons em excesso ela tem. Vamos começar então pensando na fórmula aí da lei de Coulomb. A força de atração vai ser K0, nós estamos no vácuo, K0, Q1, que seria essa carga, vezes a outra carga, Q2, dividido pela distância entre as duas cargas. Foi dito aí também, né, no exercício, que a distância entre essas duas cargas é de 20 centímetros. Bom, eu poderia já substituir os valores que eu conheço aqui nessa fórmula, mas isso ia ficar mais complicado. Existe um jeito mais fácil. Esse jeito mais fácil é você isolar primeiro a grandeza aqui que você quer saber. Para eu isolar, né, esse valor aqui, eu tenho que fazer uma manipulação algébrica nessa fórmula aqui, um pouquinho de matemática, né? Como que eu faço isso? Olha, o jeito mais fácil é multiplicar tudo que está em cima de um lado da equação, você multiplica pelo que está embaixo no outro lado. Por que eu coloquei sobre 1? F é F sobre 1, é a mesma coisa, né? Frações. Como que eu faço isso? A parte de cima aqui na esquerda é F. Eu multiplico pela parte de baixo aqui na direita, que é D ao quadrado. Isso vai ser igual à parte de baixo aqui, que é 1, vezes a parte de cima aqui. 1 vezes o que está ali vai ser o que está ali já, né? K0 vezes Q1 vezes Q2. O que eu quero mesmo, nosso objetivo, é isolar Q1, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Tudo que está multiplicando aqui, o Q1, tudo que está aqui em cima, eu vou passar para baixo aqui. Matemáticazinha aí, gente. Né? A gente acaba precisando um pouquinho de matemática para resolver questões de física. Mas não tem mistério disso aqui não, tá vendo? Eu faço com calma que dá certo. Isolei Q1. F vezes D2 dividido por K0, Q2. Estava em cima aqui, eu passei para baixo lá. Q1 está isolado. Agora, então, basta substituir. Eu vou puxar um igual aqui, em vez de escrever isso aqui de novo, vou escrever aqui. É tudo igual mesmo, né? No lugar de F, qual que é a força? Esqueci de colocar aqui no esqueminha, né? Essas partículas aqui, né, a gotinha de óleo e a esfera, estão se atraindo com uma força de 36 milinewtons. Então, agora eu vou substituir. Força, 36 mili é 10 a menos 3, ok? Distância, 20 centímetros. 20 centi. O que é centi? É 10 a menos 2. Prefixo centi no SI. 10 a menos 2, ok? Fica de olho no PDF dessa aula, você vai ver todos os prefixos do SI, eles estão listados lá. Todos os prefixos e as potências de 10 que correspondem a cada um dos prefixos. Mili, 10 a menos 3. Centi, 10 a menos 2. Porque tem que ficar tudo no SI, né? Não pode jogar 20. Tem que ser em metro. Para você deixar em metro, você pega o prefixo aqui que está na frente do metro, substitui pela potência de 10 que ele representa. 10 a menos 2. Isso aqui tem que estar ao quadrado, né? D ao quadrado. Dividido por K0, 9 vezes 10 a 9, é o valor da constante no SI, vezes Q2. Q2 é a carga que foi dada, 50 nanocoulombs. Nano é 10 a menos 9. Então, só para a gente recapitular, isso aqui tem que saber muito os prefixos no SI. 10 a menos 2 é centi. 10 a menos 3, mili. 10 a menos 9, nano. Tá vendo? Assim fica tudo no SI. Agora tem que fazer esse mundo de contas aqui, né, gente? Vou de novo separar números, né, coeficientes e potência de 10. 20 ao quadrado. 20 vezes 20.
400. E aqui fica 9,50. Agora os potentes de 10. Vou fazer separado aqui. 10 a menos 3. 10 a menos 2 elevado a 2. Então vai ficar 10 a menos 4, porque eu multiplico, né? Potência de potência. Um expoente levando outro expoente. Aqui embaixo, 10 a 9 vezes 10 a menos 9. Vamos ver agora o que que dá nesse mundo de contas aqui. Vou fazer aqui na frente mesmo. 36 vezes 400, 9 vezes 50. Dá para simplificar aqui, né? Olha, 36 dividido por 9 dá 4 aqui em cima, ok? Um zero desse 50 eu corto com um zero desse 400. 40 dividido por 5 vai dar 8 aqui em cima. Então ficou 4 vezes 8 em cima, tá vendo? 32. Agora vamos ver as potências de 10. Olha, 10 a menos 9 vezes 10 a 9, né? 10 a 9 vezes 10 menos 9. 9 menos 9 é 0. Então isso aqui embaixo vai dar 10 elevado a 0, que é o quê? 1. Então nem vai gastar fazer conta ali, tá vendo? 10 a menos 3 vezes 10 a menos 4. Estou multiplicando, somo os expoentes. Menos 3, menos 4. Soma de números negativos. 10 a menos 7. Fica ligado na nossa aula lá de raciocínio lógico. Nós vamos aprender a fazer todas essas continhas aqui, né? Fica ligado lá na aula. 32 vezes 10 a menos 7. Eu ainda poderia escrever 3,2 vezes 10 a menos 6. Diminuir o número aqui, mexendo uma casa, né? Então aqui eu vou aumentar a potência de 10. Menos 7 aumenta 1, fica menos 6. Número negativo, se eu aumento ele fica menor, né? 10 a menos 7, 10 a menos 6. O que é 10 a menos 6 mesmo no SI? Isso aqui está em coulomb, né? 10 a menos 6 é micro. Então 3,2 microcoulombs é a carga que está na gotinha de óleo. Mas essa não era a pergunta original da questão. Ele quer saber quantos elétrons em excesso. Eu achei a carga. Agora eu preciso saber quantos elétrons em excesso e vou fazer esse cálculo aí. O que a gente sabe, então, é que o valor dessa carga aqui, que está na gotinha de óleo, é 3,2 microcoulombs, né? Isso corresponde a um excesso de X elétrons. E 1 elétron corresponde a que carga? Isso a gente viu na aula passada, é a carga elementar, a carga de 1 elétron. Quanto é? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é a carga de 1 elétron. 1 elétron, essa carga. X elétrons que eu preciso para fazer essa carga daqui. É uma regra de 3, então, né? Se isso está para X, assim como isso está para 1 elétron. Então, basta eu fazer essa regrinha de 3 para achar. Só que eu tenho que tomar um cuidado com essas regras de 3. Qual que é o cuidado? Aqui a carga está em coulomb e aqui está em microcoulomb. Não dá. Eu preciso deixar as duas na mesma unidade. Então, eu vou voltar aqui o 10 a menos 6 para ficar coulomb com coulomb. Agora eu vou ter x sobre 1. Olha, x sobre 1 é igual a essa carga, 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. X sobre 1 é x. 3,2 dividido por 1,6 dá 2. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19. Então, estou dividindo. Então, subtraio os expoentes. Esse menos é porque eu estou dividindo. Então, eu tenho que subtrair. Esse menos aqui, olha, é do menos 19. Então, o x vai ser 2 vezes 10 menos 6 menos menos 19. Menos com menos aqui, olha, né? Menos fora do parênteses dá mais. Então, fica menos 6 mais 19, ou seja, 13 elétrons. Então, essa aqui é a quantidade de elétrons em excesso naquela gotinha de óleo que está provocando essa força aqui. 2 vezes 10 a 13 elétrons. É muito elétron, né? 20 trilhões é esse número aqui. 20 trilhões de elétrons, beleza? Para dar 3,2 microcoulombs. É isso aí. Muito bem, esses exemplos aí que nós resolvemos
nós usamos a constante de Coulomb para o vácuo, não é? K0, 9 vezes 10 elevado a 9, com unidades no SI, para o vácuo. E se as cargas elétricas estiverem em outro meio, né? E se não for vácuo, se elas estiverem mergulhadas na água, no ar ou no óleo, enfim, se for outro meio qualquer, a força elétrica entre essas cargas normalmente vai ser menor do que se elas estivessem no vácuo, tá certo? Isso aí depende da constante dielétrica do meio em que estão mergulhadas as cargas. Dá uma olhada aí nessa tabela. Nós temos aí várias constantes dielétricas. Está vendo, por exemplo, o ar, o valor é muito próximo do vácuo. Então, para você fazer a conta da força elétrica no ar, você pode usar a mesma constante K0. Agora, se for em outro meio, olha no final da tabela aí a água, por exemplo, 81. Isso significa que a força de atração ou repulsão, a intensidade da força elétrica na água, seria 81 vezes menor do que no vácuo. Na verdade é o seguinte, você faz a conta normalmente usando K0 lá, né, como a gente fez aqui, e no final você tem que dividir pela constante dielétrica no meio. Se você, por exemplo, repetir esses cálculos que a gente fez aí nos exemplos, se em vez das cargas estarem no vácuo, se elas estivessem na água, você teria que pegar aquele valor final da força e dividir por 81. Pessoal, esses aí eram os assuntos da aula de hoje aí, né, sobre força elétrica e lei de Coulomb. Eu espero vocês na nossa próxima aula, quando nós vamos falar de campo elétrico. Fique ligado no canal do YouTube para você ver vários exercícios e questões resolvidas aí sobre esses assuntos. Um abraço do professor Jonas e até a nossa próxima aula.